Bem-vindo à China, meu nome é Daniel e eu moro aqui faz 10 anos. Hoje eu queria explicar um pouco sobre por que mesmo 10 anos aqui, eu ainda não falo chinês. E tem dois probleminhas só, duas razões, né, que eu não consigo falar chinês. A primeira delas é a escrita e a outra é a fala. Parece brincadeira, o tom é jocoso mesmo, mas tem explicações para isso. Primeiramente, a escrita do chinês não leva o nosso alfabeto. Então, para aprender o idioma, você não consegue simplesmente andar na rua, como eu estou fazendo agora, e aprender. Você não consegue ler as coisas em volta e saber o que elas significam. Por exemplo, é muito complicado entender ou levar para casa o que tu está vendo aqui. Não tem nenhuma percepção de como é o som ou o que significa cada uma dessas coisas. E isso é complicado. Porque isso não te garante nada do que tu tá vendo. Se tem o nosso alfabeto, por exemplo, vamos dizer que a gente vai num outro local, num outro país, como a França ou os Estados Unidos, que falam idiomas diferentes, mas têm o mesmo alfabeto que é o português. Então, quando tu tá andando na rua, tu consegue, ao menos, entender o som, a pronúncia daquilo que tu tá lendo. E dessa forma, tu consegue depois pesquisar aquela palavra, porque tu consegue lembrar dela. Tem uma chance maior de tu lembrar dela. E também porque o som dela fica na tua cabeça. Então, mesmo que tu não saiba a pronúncia real daquela palavra ou daquele termo, mesmo assim tu vai entender o que está dizendo. Porque tu vai lembrar do som na tua cabeça. Talvez não seja o do idioma real, mas o som pelo menos tu lembra. Aqui tu não consegue saber nada, mas ali tu consegue. Então, ali está em inglês, hair salon. Mas vamos dizer que tu não saiba, está escrito em português, hair salon. Hair salon. Tu vai saber que aqui é coisa de cabelo, no momento que tu entender que aqui é algo referente a cabelo. Pelo resto da vida, tu vai pegar em hair salon. Quando tu vê um hair salon, tu vai saber que é algo referente a cabelo. Já no chinês é muito complicado. Por exemplo, são 100 mil ideogramas. Então nós temos ali 26 letras no nosso alfabeto, eles têm 100 mil ideogramas. Não precisa desses todos. O mais recorrente são uns 1000 ideogramas. Para nós aqui, Fei Convenience Store. Mesmo que tu não saiba o que significa nenhuma dessas três palavras, pelo menos o som fica na cabeça. E tu consegue depois lembrar daquela palavra. Mas agora vamos pegar ali em chinês. Só o chinês. Tu consegue lembrar do som dessa palavra? Não, porque tu não sabe que som cada um desses ideogramas tem. E também lembrar como é cada risco, né? Cada linha, é complicado. Isso faz com que aprender o chinês no dia a dia seja muito difícil. Porque tu não consegue se localizar referente aos termos. Porque eles são muitos ideogramas, cada um diferente um do outro. Tu não consegue aprender a mexer no dicionário também, porque existe dicionário. Tem uma ordem para as palavras no dicionário, não é por ordem alfabética, que nem o nosso. Então tu não consegue pegar, lembrar, mas era os risquinhos assim. Não, acho que era assim os risquinhos. Tu não tem uma noção de como fazer cada. Olha só, e muitos deles são muito parecidos também. Aqui não tem nenhum que se repete, mas parece que se tu olhar assim por cima, tem uns 2 ou 3 que se repetem, mas não. Isso faz com que o dia a dia, morar aqui e aprender o chinês, é algo que não vai rolar. Chinês é algo que tu tem que sentar e estudar. E o outro aspecto, como eu estava falando, na escrita e na fala. Então, na fala, tem um outro problema. Vamos dizer, uma outra dificuldade.
tu vai conversar com alguém, tu é estrangeiro, eles vão falar contigo de uma certa forma, que não é a mesma forma que eles falam entre eles. O chinês, como muitos de vocês devem saber, o chinês é dividido principalmente ali em cantonês e mandarim, correto? Principalmente sim, mas não são as únicas divisões. Cada município na China possui um dialeto próprio. Ou seja, quando tu for ouvir eles falando aqui, eles vão falar provavelmente entre eles no dialeto próprio, porque o chinês não fala o mandarim. Quer dizer, o chinês fala mandarim. Mas no dia a dia, entre eles falam no dialeto da cidade. Então é muito difícil tu pegar de ouvido o idioma. Porque às vezes eles vão falar no mandarim e às vezes no dialeto da cidade. Ou algum outro dialeto, ou alguma expressão. E o mandarim é o idioma de Pequim, que ele é utilizado nacionalmente. Então o chinês fala o mandarim, mas não no dia a dia. Quer dizer, fala também no dia a dia. É complicado de explicar, mas é o seguinte. Por exemplo, perguntar se alguém está com frio. Em mandarim é nilambulan, nilambulan. Para perguntar no dialeto local aqui da cidade, nigulé, nigulé. Viram como é bem diferente? A escrita é a mesma. E aí tem outro problema referente à escrita também, porque existe o chinês simplificado e o tradicional. O tradicional, ele é bem diferente do simplificado em muitos caracteres, muitos ideogramas, que eles são muito mais rebuscados. Já o simplificado foi feito para a massa aprender o idioma, para facilitar a vida um pouco. Então, se tu quer aprender o idioma lendo, ou aprender o idioma ouvindo, vai ser bem difícil. Porque tanto a escrita é muito diferente do que estamos acostumados, como também como eles falam varia durante o dia. Entre eles, pessoas que eles conhecem, que eles sabem que é da cidade deles, eles falam o idioma do município, o dialeto do município. Então, quando tu está começando a estudar, tu acha que está aprendendo o idioma, entre eles, uma rodinha de amigos, tu está lá no meio, eles estão falando no idioma local. Principalmente as gerações mais idosas, né? Os mais velhos, eles falam somente o local. Eles entendem o mandarim, né? Que é o idioma de Pequim, o dialeto de Pequim. Mas eles preferem não falar, eles preferem falar o idioma local. Veja, não é só um sotaque diferente, como tem no Rio Grande do Sul, para São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, não é isso. Não é o sotaque. As palavras são completamente diferentes na pronúncia. Então, o chinês, para tu aprender o chinês, claro, se estiver aqui, ajuda, facilita, tu vai poder testar o que tu aprendeu com as pessoas. E lendo também. No momento que tu aprende um caractere, um ideograma, sempre quando tu vê na rua, tu vai, olha lá. Isso acaba aumentando as chances de aprender. Mas, para aprender chinês, é o tempo de bunda na cadeira. Quanto mais tempo a bunda na cadeira estudando, mais tu vai aprender. É isso. Para aprender o chinês, precisa de dedicação. E os chineses sabem disso. Por isso que quando tu fala algumas palavras em chinês, eles ficam muito felizes, que eu falei no último vídeo. Um dos vídeos, eu não sei se vai ser o último ou vai ser o próximo, mas em algum dos vídeos, que é como os chineses são amistosos, principalmente para quem fala algumas palavras de chinês. Porque eles sabem que precisa de dedicação para aprender o idioma. Não é algo simplesmente que tu vai absorver como tu poderia fazer com outro idioma. Mesmo que tu não conseguisse falar o inglês, com o tempo tu vai absorvendo e tu vai aprendendo. Se tu é no país,
ou francês, ou espanhol, o chinês não tem essa facilidade. Tem algumas nuances no chinês que é bem interessante, né? Ele tem sufixos e prefixos nos ideogramas. Então, nos ideogramas, às vezes tem alguns risquinhos, que sempre quando tiver aquele risquinho, significa que aquele ideograma tem alguma coisa relacionada à água, por exemplo. Ou sempre que tiver tal risquinho, é algo relacionado a fogo, né? Ou a mulher, ou a pessoa. Então, tu consegue se localizar mais ou menos por aí. Né? O nome não é sufixo e prefixo, né? Eu estou dando para esse tipo de elaboração do ideograma ali, né? A estrutura do ideograma. Mas é só para entender que, assim como nós temos o nosso, né, no idioma, por exemplo, geologia, né, geologia, né? Então tem essas diferenças. Logia a gente sabe que é o estudo de algo, né? Acho eu, mas entendeu? Tem os sufixos, né, os prefixos, que dão uma ideia do que aquele termo, aquela palavra significa. O chinês também tem isso. Na escrita tem isso. Fora também os tons, né? Quem começou a aprender o chinês sabe que os tons é algo muito complicado para quem está começando. Agora eu já consigo pegar os tons de ouvido já. Não consigo falar muito bem ainda, porque precisa de treino. A língua enrola. Mas é isso. Espero que tenha gostado. Alguns fatos interessantes sobre o chinês. Deixa o comentário abaixo. Deixa a curtida, compartilhe e até mais.